Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo diário da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Queridos, a lição desta segunda tem por título Para que eu te conheça. Na lição de sábado nós falamos que Moisés pediu algo para Deus, mas o que de fato Moisés pediu para Deus? Aqui a pergunta diz o seguinte: o que Moisés pediu que o Senhor lhe fizesse saber? Por que ele implorou a presença de Deus para guiá-los? Antes de dar continuidade com o estudo, eu quero chamar a atenção dos queridos ouvintes para a última perguntinha que nós temos aqui. Diz o seguinte: você conhece a Deus ou apenas tem informação sobre Ele? Qual é a diferença crucial entre essas duas coisas? Queridos, conhecer alguém vai muito além de apenas saber o nome daquela pessoa. E na lição desta segunda nós vamos ver o pedido que Moisés fez para Deus. A lição diz o seguinte: o crescimento de Moisés no Senhor era constante. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor e procurava imitar a imagem de Deus. Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés de repente percebeu que não o conhecia e fez uma oração bem específica. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Isso está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Queridos, o desejo de Moisés era conhecer a Deus. E a lição nos mostra que ele também tinha o desejo de conhecer o caráter de Deus. E Deus se revelou para ele, Deus revelou o seu caráter. Nós vemos na lição que Moisés ali, quando passou aqueles 40 dias e 40 noites naquele local com o Senhor, intercedendo pelos pecadores, nós vemos que Moisés, de acordo com a lição, ele era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor. E tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. De acordo com a lição, nós vemos que Moisés ele subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Então foi para o alto do monte e depois se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Em outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem onde Deus estava e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. E queridos, neste momento, nesse período, Deus deu a Moisés ali as duas dádivas preciosas, o decálogo, ou seja, Deus deu a Moisés ali aquelas duas tábuas de pedra escrita com o próprio dedo de Deus. Eram os 10 mandamentos. Deus revelou ali para Moisés o seu caráter através daquela lei. Então, as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo também Moisés recebeu de Deus. E Moisés passou ali outros 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecadores. Nós vimos isso na lição passada. E depois de tudo isso, Moisés ainda quis conhecer mais de Deus. Queridos, olha que lição poderosa. Olha que exemplo. Será se eu e você estamos querendo conhecer mais de Deus? Estamos querendo conhecer verdadeiramente o caráter de Deus ou queremos saber somente informações sobre Deus? Existe uma grande diferença entre essas duas palavras. Moisés ele tinha esse desejo de conhecer mais de Deus e o Senhor logo lhe deu percepções especiais de quem ele é. Esse conhecimento que Moisés queria não era mera compreensão intelectual de Deus, mas um conhecimento de sua pessoa adquirido pelo relacionamento. E queridos, o próprio Jesus, ele disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E haveria, queridos, uma maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Haveria uma melhor forma de Deus fazer com que os seres humanos o conhecessem, se não fosse tornando-se um ser humano como nós? De acordo com a Bíblia, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, se existe alguém que conhece a mim e a você, esse alguém é Cristo, esse alguém é Deus. Ele sabe mais do que ninguém o que passa no nosso coração. Então, é nós que temos que pedir para que Ele se revele cada vez mais, que Ele nos mostre o seu caráter e que, principalmente, o nosso caráter passe a se parecer cada vez mais com o caráter de Cristo.
Queridos, esta é a lição desta segunda. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu convido você para que feche os seus olhos e juntos possamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, Senhor, a Ti somos gratos pelos momentos que passamos aqui meditando na Tua Palavra. Que sejamos capazes de Te conhecer cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.